esse. Doutora Rosana, há como evitar as sequelas associadas à Covid longa e qual que é a prevalência estimada de Covid longa entre os pacientes que tiveram e foram infectados com o vírus? Você viu que na própria matéria já deixa a gente um pouco confuso, né? Que o número que a gente tinha era 20%, ou seja, cada 10 pessoas com Covid, 2. O estudo de Londres agora fala em 70% para os pacientes que tiveram uma Covid mais grave, precisaram de hospitalização. Outra discussão é o que é Covid longa? São sintomas que permanecem, tem uma definição que são 4 semanas, que foi usada em Londres, ou seja, 1 mês, e tem uma definição que são de 3 meses de persistência dos sintomas. Então, tem muita coisa ainda para a gente aprender em relação à Covid longa. Uma das coisas que a gente afirma, e é fato, é que, de fato, a vacinação reduz o risco da doença grave e, indiretamente, o risco da Covid longa. Então, se você me perguntar como é que eu posso prevenir Covid longa, mesmo em quem está tendo Covid, eu te diria que é a vacinação. É a única coisa que a gente tem certeza. Porque a chance da pessoa ter Covid grave, não estou falando que quem vacinou não vai ter Covid, claro que vai ter, mas ter Covid grave a ponto de ir para o hospital e daí sim um risco muito maior da Covid longa. Então, eu acho que esse gancho, na minha opinião, é o mais importante. Os meus pacientes, né, é muito frequente. E eu diria, mulheres, não a literatura está falando isso, né? Quem tem maior risco de ter Covid longa? Que entre os vacinados, né? Quem sofre mais com a Covid longa? Mulheres, sem dúvida. Idade entre 50 e 60 anos, né? Mas pode ser até um pouco mais jovem. E do ponto de vista do Londres, acha a dor como uma dos principais sintomas. E o que a gente vê aqui no Brasil, e foi o que falou na matéria, exatamente aquilo, é fadiga, é cansaço, é a perna cansada, é a perna pesada, ou seja, os nossos sintomas estão mais relacionados a essa fadiga e o cognitivo. Então, a pessoa fala, eu não sou a mesma pessoa no pós-Covid do ponto de vista de raciocínio, memória, ou seja, esse cognitivo também acaba sendo afetado. E você vai ver depois do intervalo.